tudo bem? Vamos continuar os nossos estudos sobre cartografia. A gente já estudou como os mapas são feitos, alguns erros que podem acontecer nos mapas. Agora a gente vai ver tipos de mapas bem específicos. A gente vai falar hoje sobre mapas de isolinhas. Mas o que será que são mapas de isolinhas? São mapas bem diferentes de todos os outros que a gente já aprendeu, que a gente já estudou. Na apostila 2 de vocês, na página 123, nós temos o exemplo desse mapa. Esse mapa é o mapa do estado da Rondônia, que fica aqui no Brasil. Por que é chamado de mapa de isolinha? Vocês estão vendo que ela tem cores diferentes? Cada linha dessa, dentro de cada linha, eu tenho uma cor diferente. Por quê? Esse mapa específico é um mapa de isoieta. É um mapa que mostra precipitação pluviométrica, ou seja, quantidade de chuvas. Significa, portanto, esse daqui é o azul mais escuro. Significa que dentro dessa linha, aqui dentro, toda pintada de azul mais escuro, tem o mesmo valor de chuvas anuais ou mensais, depende do que ela está querendo mostrar. Significa que aqui, nessa pontinha aqui, tem uma linha e dentro dessa linha tem um azul mais clarinho. Significa que dentro dessa partezinha de Rondônia vai chover essa quantidade de milímetros aqui, anual, por ano, depende da legenda. Então, quando eu falo de um mapa de isolinha, significa que dentro dessas linhas existem algum fator, algum fenômeno com a mesma quantidade. Por exemplo, essa parte aqui, essa linha grande aqui, ela ocupa uma boa parte de Rondônia, quer mostrar que dentro dessa linha, nessa parte em azul, chega a chover de 1.400 a 1.600 milímetros por ano. Então, o mapa de isolinha existe de diversos tipos. Tem de chuvas como esse, tem de temperatura, tem de altitude, tem de profundidade. Então, eu tenho que prestar muita atenção no título do mapa, para eu saber exatamente do que está tratando. Esse daqui é um mapa de isolinha em relação à chuva, à pluviosidade, é chamado de isoieta. Na página 124 da apostila, eu tenho um outro tipo de mapa de isolinha. Esse mapa se chama isoterma. Ele quer mostrar a temperatura. Então, aqui como exemplo, eu tenho o mapa de Minas Gerais. E vocês podem reparar que ele tem muitas cores diferentes, mas nem sempre um mapa de isolinha vai ter cores diferentes. As linhas sempre vão aparecer, as cores nem sempre. O que significa? Nessa linha aqui, que tá amarelinho aqui por dentro, significa que a temperatura média anual é menor ou igual a 19 graus. Beleza? Essa parte aqui em cima, tem uma linha aqui que dentro dela está de uma cor mais escura. Significa que dentro dela nós temos uma temperatura igual ou maior a 24 graus anuais. Então, esse daqui é um mapa de isoterma, um mapa de temperatura. Então, olha só, eu tenho um mapa de isolinhas de quantidade de chuva e um mapa de isolinhas da questão de temperatura. E eu tenho duas imagens, prestem bem atenção. Na imagem de cima, eu estou vendo a montanha de perfil, certo? Como se eu estivesse de frente para ela e estivesse olhando a montanha, beleza? Essa foto aqui, eu estou olhando a mesma montanha, só que de cima, como se eu estivesse sobrevoando essa montanha e vendo ela se abrir até o solo. Então, essas duas fotos são da mesma montanha, só que eu estou olhando de uma percepção, de um ângulo diferente. É o que acontece quando eu vou analisar uma curva de nível. Aqui, olha, é como se eu estivesse vendo aquela foto onde eu estou olhando a montanha de perfil, de frente. E aí eu vou fazer essas linhas aqui, para medir a altitude dela, e essa parte aqui é igual a outra imagem. É como se eu estivesse olhando a mesma montanha, só que de cima. Então, essa imagem aqui é a mesma coisa daquelas duas fotos que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui eu estou vendo a montanha de lado, de perfil, e aqui eu estou vendo a mesma montanha, só que de cima, sobrevoando essa montanha. E as isolinhas, elas têm nomes diferentes.
Depende do que elas estão mostrando. Por exemplo, uma isoieta é a mesma quantidade de chuvas, é aquele mapa de Rondônia que a gente analisou. Um mapa de isotermas são linhas que têm a mesma temperatura. Mas eu tenho outros também que vocês ainda não conhecem, olha só. Isóbara. Isóbara é o mapa de isolinhas de áreas que têm a mesma pressão do ar, mesma pressão atmosférica. A isoígra são mapas de isolinhas que representam a mesma umidade do ar, a mesma quantidade de água que eu tenho na atmosfera. As isóbatas são os mapas de isolinhas que mostram a mesma profundidade submarina. E as isoípsas são mapas de isolinhas que mostram a mesma altitude. Também podem ser chamadas de curva de nível, que são esses tipos de mapa aqui. Olha só o que eu falei para vocês. Como se eu estivesse vendo a montanha de frente e depois a montanha de cima. Tudo bem, gente?